Eu queria compartilhar com vocês hoje um tema que eu acho que ele é importante, e já que a gente está falando do Brasil nesse tempo, essa semana eu li que o Brasil é um dos países que mais tem recebido refugiados no mundo. E eu fiquei pensando assim, como que a gente lida com essa situação de receber pessoas estranhas, pessoas diferentes, pessoas de outras culturas, com outros valores. Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente lida com isso no nosso dia a dia, né? Com os estranhos do nosso dia a dia. É interessante quando a gente percebe que, às vezes, os estranhos estão dentro da nossa própria casa, né? Ontem eu estava conversando com um amigo e ele estava repartindo um pouco as dificuldades que ele tem enfrentado. E uma delas é o fato de que ele hoje, na perspectiva dele, ele desconhece completamente a filha dele. A filha dele se tornou uma pessoa estranha. Ele é um camarada que tem a minha idade, 54, 55 anos, tem uma filha de 25, a idade da nossa mais velha. E ele me disse isso ontem, que a minha filha me é completamente estranha hoje. E é interessante que, em parte, por questões político-ideológicas, né? Mas tantas outras coisas, assim, como que essa cisão tem acontecido. Eu estava vindo para cá hoje e a Selma veio hoje, tá bom? Então tá bom. Até que enfim. Mas aí a gente estava conversando sobre as nossas filhas, as nossas 3 filhas, e ela estava dizendo que essa semana teve uma conversa com a mais nova, que tem 15 anos, e ela disse assim: mãe, você e o papai, só porque me conhecem desde que eu nasci, vocês acham que vocês me conhecem? Né? Quem me conhece são os meus amigos. Essa é a questão. Então, eu fico pensando que os meus amigos, quando eu tinha 15 anos, me conheciam. Mas como a Selma me disse, a minha mãe, de 81 anos, que mora em Ribeirão, estava lá anteontem, ela falou uma coisa interessante. Falou, então, ela está até hoje caminhando com a gente, a mãe da Selma, minha mãe, nossos pais já faleceram, e tem orado por nós todos os dias. E fiquei pensando nessa perspectiva, mas quando é que a gente se torna estranho para o outro? Mas, sobretudo, como que a gente age com os estranhos? Eu queria tratar hoje de um tema que eu acho que a Bíblia nos orienta algumas coisas. Quando eu falo de uma espiritualidade cotidiana, eu penso numa espiritualidade que a gente vive no dia a dia. Não só aqui, quando a gente se reúne, não só quando nós fazemos retiros. Eu acho que você já ouviu essa palavra, né? É uma palavra que está bem em voga hoje em dia, se fala bastante de xenofobia. Eu acho que também você sabe o que ela significa. Ela tem uma origem no idioma grego, constituída de 2 palavras, xeno e fobia. A segunda é muito óbvia, né? Que a gente pensa que ela tem o sentido do medo. A primeira palavra significa, em grego, aquilo que é estranho, aquilo que é estrangeiro. Daí que vem o sentido de xenofobia. Existe uma outra palavra que muito parecida não, tem uma certa aparência com essa palavra, que ela é usada no Novo Testamento lá em Hebreus, capítulo 13, verso 2, quando diz assim: não negligenciem a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Praticar a hospitalidade. Enquanto a gente cantava esse último cântico, que fazia tanto tempo que eu não cantava, eu fiquei pensando nessa oração que nós fazemos, né, ao Espírito: vem dirigir o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Achei interessante essa sequência. Meu pensar, meu falar, o meu sentir, o meu agir. No sentido que
a vida cristã tem um aspecto prático, sem ser pragmática. O quanto que nós agimos, o quanto que nós praticamos. O texto está nos recomendando isso, praticar a hospitalidade. Não é tanto elaborar questões, não é tanto pensar, não é tanto formular conceitos, mas a prática da hospitalidade. E aí a gente vai então perceber que a hospitalidade, ela é muito diferente da xenofobia, que é o medo do estranho, o medo do diferente. A palavra que é usada lá em Hebreus 13 para hospitalidade é essa daqui, ó, filoxenia. Filoxenia. Parece até doença, né? Assim, filoxenia tipo 2. Podíamos ser acometidos desse negócio, assim, em geral. Mas é isso que o Sérgio falou. Ela é formada por duas expressões. Xenia, oxenia, que é lá do que a gente viu do estranho, xenofobia, né? E filo, que a gente sabe já, que é esse sentido do amigo, daquele que gosta. Então, olha que coisa interessante, a hospitalidade, a prática da hospitalidade tem a ver com um tipo de afeição àquele que é estranho, àquele que é diferente, àquele que é estrangeiro. E de acolher e de receber esse daí. Da palavra hospitalidade, olha que interessante, vem a palavra hospedaria, hospitaleiro, hóspede, hospital. Que é um lugar onde a gente vai para ser bem cuidado. Ou pelo menos se espera que se seja bem cuidado no hospital. A palavra hospitalidade, para nós, na língua portuguesa, ela vem de uma expressão, de uma palavra latina. E as suas variantes no latim são muito interessantes. Olha que coisa legal. Dessa palavra vem, ou variam alguns vocábulos em latim, que significa viajante, convidado, a recepção ao viajante e a simpatia que se tem para com o hóspede. Esse é o sentido da hospitalidade que Hebreus está nos recomendando. Então a gente poderia dizer que a hospitalidade é amar aquele que é estranho, aquele que é diferente. Tanto no sentido da sua cultura, dos seus valores, da sua perspectiva, do seu ponto de vista, daquilo que é estranho a mim. E eu até fico pensando o quanto que eu mesmo sou estranho a mim mesmo às vezes. E o quanto que eu posso exercer e ser hospitaleiro para comigo mesmo. Mas me parece que Hebreus está nos recomendando a sermos hospitaleiros, a praticar a hospitalidade com o outro e com aquele que é diferente de mim. A parábola do samaritano me parece que é um bom exemplo, mas ela tem um detalhe interessante. De que lá é o estranho que age com amor. Jesus ele usa a lógica da piada na parábola do samaritano. Porque qual é a lógica da piada? Ela tem um final que assim, que muda a sequência do que você está pensando, não é? Uma boa piada é isso. Você vem falando, e aí no final você dá assim um revés. Onde tem humor. E Jesus ele usa essa lógica nessa parábola. Porque ele fala primeiro do sacerdote, depois ele fala do levita, e o seu público formado por judeus comuns achavam, e isso sou eu que estou pensando, tá? Digo eu, não o Senhor. Mas eu penso assim, que parece que o público pensa assim, bom, agora Jesus vai colocar quem? Uma pessoa comum. Um judeu comum. Não é nem o sacerdote, nem o levita, é um judeu comum, só que Jesus ele introduz, ele faz um revés na parábola que pega todo mundo de surpresa. Não é nem um sacerdote, nem um levita, nem um judeu comum. É um samaritano, é um estrangeiro, é um estranho. E é um estranho que era visto com preconceito. Os judeus não gostavam dos samaritanos. Eles não aceitavam. Eles eram
vistos como uma raça, um povo, uma cultura abaixo, separada, não queriam contato com os samaritanos. E aí o que eu acho interessante é que o samaritano é aquele que se mostra hospitaleiro, que pratica a hospitalidade. E o que o Evangelho nos propõe é que nós nos tornemos o próximo de quem necessita ajuda. E talvez esse seja o coração da hospitalidade. Como que nós podemos ser instrumentos, como que nós podemos agir na vida de pessoas que estão ao nosso entorno, que muitas vezes são diferentes de nós, mas que podemos ser o instrumento de Deus na vida dessas pessoas. O fato, me parece, é que a gente vive hoje um contexto assim com pouca hospitalidade, uma pouca tolerância a lidar com quem é diferente. A gente vai se juntando e parece que as redes sociais e os seus algoritmos cooperam para isso, de nos agrupar em bolhas. E a bolha, nesse sentido, ela tem essa característica, né, de me colocar próximo de quem é parecido comigo, me tornando intolerante, me fazendo com que eu perca ainda mais a capacidade de conviver com quem é estranho, com quem é estrangeiro, né? E aí talvez essa pergunta, quem que é o estranho, quem que é o estrangeiro? Pode ser alguém próximo da gente, pode ser alguém da nossa casa, pode ser alguém da nossa igreja, pode ser alguém da família, pode ser eu mesmo. E eu fico pensando, tenho pensado muito nisso que foi colocado, da questão do nosso país, da nossa nação. Nós estamos nos tornando estranhos uns aos outros. E talvez o problema não seja se tornar, talvez nós estejamos identificando as estranhezas do outro. Mas talvez a gente está perdendo a capacidade de conviver com a estranheza do outro. De agir com hospitalidade, de sermos hospitaleiros. E aí o que a gente pode pensar, que a hospitalidade, primeiro, ela não é só lazer, esse sentido assim, vamos receber as pessoas. Ela não é passatempo, mas ela faz parte de um ministério que Deus tem nos dado e que a gente pode viver a cada dia da nossa semana. Porque a cada dia da nossa semana a gente tem tido a oportunidade de conviver com pessoas diferentes de nós. E como que nós acolhemos uns aos outros? Como que nós recebemos essas pessoas? E o quanto que isso a gente poderia considerar como uma disciplina espiritual. A gente fala da oração, a gente fala da meditação, a gente fala do silêncio, a gente fala do jejum. Tem um livro lá do Richard Foster que sempre é interessante reler, A Celebração da Disciplina, em que ele trata das disciplinas espirituais, mas é interessante a gente considerar que a hospitalidade pode ser parte desse contexto do que nós chamamos de disciplinas espirituais. E quando eu falo de disciplina, significa que eu tenho que submeter algumas coisas a outras coisas. Eu tenho que estabelecer um ordenamento na minha vida. Interessante, acho que foi que você falou de submissão, né? Eu tenho conversado isso com algumas pessoas lá na nossa comunidade sobre seguir a Jesus implica necessariamente em nós nos submetermos a Jesus. Reconhecê-lo como Senhor das nossas vidas. Reconhecer que aquela oração do Pai Nosso seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino. Isso vale para a nossa vida no sentido de que eu preciso, de que eu necessito, mais do que preciso, submeter a minha vontade à vontade do Senhor Jesus. E aí há um conflito. Porque o Fernando resiste muito, esse Fernando, não sei os outros que estão aqui presentes. O Fernando resiste muito a essa ideia, a essa prática, a essa vida de eu me submeter a Jesus, e isso é uma disciplina
Por isso que eu estou entendendo que uma disciplina é quando eu estou estabelecendo um ordenamento de coisas na minha vida. O que é mais importante? O que é que vem primeiro? O que é que fica em cima e o que é que fica embaixo? E eu penso que a hospitalidade, ela pode ser encarada dessa forma na nossa vida. A hospitalidade estabelece e mostra essa nossa relação com Deus, em que nós somos acolhidos e acolhemos. O Deus a quem servimos e o Deus com quem caminhamos, Ele é um Deus hospitaleiro. Ele nos recebe na sua casa. Ele nos recebe na sua história, na sua vida, naquilo que Ele está fazendo. Deus é hospitaleiro. E sermos hospitaleiros significa, de certa maneira, sermos parecidos com Deus, quando a gente age com hospitalidade. A forma como que nós nos relacionamos uns com os outros e a forma como que nós acolhemos e aceitamos e recebemos as pessoas da nossa própria vida, de certa maneira reflete esse aspecto. E a parábola do filho pródigo talvez seja um exemplo muito significativo para a nossa vida da hospitalidade. Esse pai dos 2 filhos, do pródigo e do que ficou em casa, e o Tim Keller, ele diz que na realidade quem é pródigo nessa história é o pai. Lembra o que é pródigo? O que é pródigo? Esbanjador, né? Esbanjador. É esse o sentido, né? Quando eu era garoto, assim, na igreja, ia lá na escola dominical, eu assistia Batman e Robin na TV, que era aquele bacana, que tinha assim a pancada, o Batman que virou cult, né? Aquela coisa, mas tinha o menino prodígio. E eu, na minha infância, assim, essa dificuldade de falar pródigo, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que esse filho é um filho prodígio, alguma coisa assim. E aquele Batman, o Robin, tinha o menino pródigo. E eu fazia confusão com essa palavra, até que eu entendi que pródigo é esbanjador. E então o Tim Keller falou uma coisa interessante, que quem é pródigo mesmo nessa parábola é o pai. Porque o filho pede a herança, ele dá. Ele não fica assim, não, filho, ainda não, espera um pouco. Isso aí é coisa da sua imaturidade, espera mais um. Ele não argumenta, ele pega e entrega e vai. E quando o filho volta, ele coloca o anel, coloca a sandália, coloca o manto, oferece um churrasco, ele esbanja. Então quem é pródigo na parábola é o pai, mas ele também é hospitaleiro. E ele é hospitaleiro tanto com o filho que chega, quanto o filho que ficou em casa. Ele sai para receber o filho que foi embora, e ele sai para receber o filho que está emburrado lá fora, porque o pai está dando festa para o outro filho. E esse gesto do pai sair, ele é muito significativo na narrativa de Lucas 15. E sobretudo em se tratando de uma história que se passa no Oriente Médio, em que um pai não sairia. Um pai que foi ofendido na sua honra, ele não sairia da sua casa. As pessoas que vão até ele. E esse pai, ele sai para o primeiro e ele sai para o segundo. Ele é hospitaleiro. E se o pai da parábola representa o nosso pai, o pai do Senhor Jesus, nós convivemos com Deus que é hospitaleiro, que nos recebe. E se ele é hospitaleiro, e hospitaleiro significa aquele que ama o estranho, significa que nós somos estranhos a Deus, nós somos diferentes. Ele nos recebe como estranhos, nos ama, nos acolhe, e aquele que era estranho vai se tornando conhecido, e vai se tornando na relação com o Pai, uma pessoa amável, conhecida. Agora, a hospitalidade, ela pode ter um lance assim um pouco perverso, que não é nem bem uma hospitalidade, mas vamos chamar de uma hospitalidade perversa. Que é quando a hospitalidade, ela pode ser usada para controlar, para impor, para intimidar, para tirar proveito. Jesus, ele experimentou esse tipo de hospitalidade.
de gente que o chamava na sua casa, não de forma hospitaleira, mas era uma batalha que estava acontecendo. E é interessante que nesses embates tem sempre aquela questão assim, vamos escolher o campo de batalha. Não, então vamos trazer para o nosso campo. Vamos trazer para a nossa casa, porque aqui é nosso campo. É mais ou menos que nem futebol, né? Vai jogar Palmeiras e Corinthians, vai ser aonde? Lá no Parque Antártica ou vai ser lá no Itaquerão? Isso vale muito. Não, vamos fazer um campo neutro, vai jogar lá no Mineirão, em Belo Horizonte. Essa hospitalidade que na realidade entende o ambiente como o meu campo de batalha, vamos trazer para cá, porque aqui nós controlamos, isso não é hospitalidade. E tantas vezes a gente acaba tomando a hospitalidade dessa forma. Ou melhor dizendo, nós usamos isso para controlar, para poder ter a capacidade de manipular o que está acontecendo. Nesse mundo que tem pouca hospitalidade ou quase nada, a gente pode entender que a hospitalidade, quando o texto de Hebreus está dizendo de praticar, a hospitalidade se aprende e se aperfeiçoa. É muito comum a gente conversando com as pessoas ouvir a seguinte expressão: ah, mas eu sempre fui assim. Não, você não sempre foi assim. E às vezes eu costumo perguntar, você sempre foi assim? Ah, sempre foi assim, quando estava lá no berçário, inclusive, lá quando você nasceu na maternidade. A gente foi aprendendo uma série de coisas na vida, inclusive a não ser hospitaleiro, inclusive a ter medo daquilo que é estranho. Mas a gente pode aprender, e a gente pode aperfeiçoar na prática, e na dependência que o Espírito nos dá. A hospitalidade é um fruto de um coração que está em transformação e que está disposto a mudar. Se eu penso assim, eu sempre fui assim, eu não vou mudar, pensando no tema da hospitalidade, do acolhimento do outro que é estranho, eu não vou mudar, eu vou continuar a mesma coisa. Se eu estou fechado, se eu estou com medo, se eu tenho reservas, é assim que vai continuar a minha vida. E o que é interessante a gente perceber é que a hospitalidade, ela pode semear para a transformação do outro coração. Esse gesto de sermos hospitaleiros com o estranho, com o diferente, ele pode causar mudanças nos corações, no meu e no de quem é recebido por mim, no de quem recebe a casa do meu coração de porta aberta. Mas a gente também pode fazer uma transição da hostilidade para a hospitalidade. Parece que a regra da sociedade se torna muito evidente hoje em dia, que é da hostilidade. As pessoas são hostis. Nós somos uma sociedade dos muros, né? A gente quer construir muros de defesa. E eu vejo assim, às vezes uma incoerência em mim mesmo, porque quando a gente tem lá reunião de condomínio, o pessoal vai discutir sobre vamos aumentar a cerca do condomínio ou não, lá do prédio onde nós moramos. Eu até fico falando assim, acho que faz sentido, né? Precisa aumentar mesmo por cerca elétrica, pô. Eu percebo assim como que a gente é tomado por esse medo, por esse senso de invasão, e o quanto que isso ameaça e diminui em mim a minha capacidade, a minha prática da hospitalidade. E aí a gente pode pensar assim, que a gente se sente desconfortável com os estranhos. Talvez uma das razões é porque a gente aprende desde pequeno, você lembra disso? A tomar cuidado com os estranhos, né? Não conversa com pessoa estranha, cuidado com quem é estranho. E talvez a gente possa pensar assim, quem é estranho? O que significa ser estranho? Essa é uma das razões. Segundo, é que na nossa cabeça, as pessoas estranhas, elas parecem a nós pessoas ameaçadoras, imprevisíveis, diferentes. E o fato da gente lidar com quem é diferente de nós, simplesmente, com quem pensa diferente,
com quem é diferente no pensamento, às vezes com quem é diferente no visual, a gente dá um passo atrás. A gente se fecha. Mas eu penso que a gente pode dar hospitalidade e dando pouco a pouco lugar. Da hostilidade para a hospitalidade. O Henry Nouwen escreve um texto sobre hospitalidade e ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que há duas palavras distintas, aliás, a palavra em holandês e a palavra em alemão para hospitalidade têm significados diferentes. Ele diz que hospitalidade em holandês, que é a língua materna dele, significa a liberdade que se dá ao hóspede. E a palavra hospitalidade em alemão ela tem um significado de que é a amizade pelo hóspede. Liberdade e amizade. Eu achei muito interessante essa relação naquilo que a gente chamaria de hospitalidade. E aí a gente pode considerar uma coisa interessante, que a hospitalidade, ela oferece amizade sem aprisionar o hóspede. A hospitalidade oferece liberdade sem abandonar o hóspede. Porque às vezes aquilo que nós chamamos da amizade, às vezes se torna uma prisão. A gente quer controlar, a gente quer dominar, a gente quer determinar a vida da pessoa. Quando nós acolhemos, quando nós recebemos. Ao mesmo tempo, às vezes a gente pensa que oferecer liberdade é deixar ele tão solto e tão livre que ele se sente na realidade abandonado. E o Nouwen fala que assim, a gente pode entender e procurar o equilíbrio dessa amizade com liberdade. De uma amizade que não aprisiona, de uma liberdade que não abandona. Para lidar com o hóspede, para lidar com aquele que é diferente, para lidar com aquele que é estranho e que nós recebemos. É a partir da hospitalidade que a gente pode criar espaços para a amizade. Quando a gente fala de amigos que nós vamos fazendo ao longo do tempo e da caminhada, é interessante a gente pensar que boa parte deles, em algum momento da nossa vida, eles eram estranhos a nós. E foi a possibilidade proporcionada pela hospitalidade que gerou uma amizade. Porque em dado momento eu me abri e recebi essa pessoa. A hospitalidade, ela pode criar um ambiente onde a transformação é possível. E aí eu fico pensando na importância da nossa relação, da nossa convivência com os desiguais de nós, com os diferentes, com os estranhos. Como que isso provoca em mim transformação? Como que viver numa bolha de pessoas iguais a mim, ou que pensam muito parecidos comigo, tem pouca possibilidade de uma transformação? E o quanto que uma igreja, no seu sentido mais simples, é um fator tão enriquecedor de transformação. Porque a igreja, de certa maneira, ela é mais ou menos como uma família. A gente não vai escolhendo os irmãos, se bem que a gente tem essa possibilidade de fazer um processo seletivo, né? E me parece que a igreja, como elemento ou visto numa lente sociológica, ela tem feito isso, de certa forma. A gente tem igrejas que reúnem as pessoas conforme seus gostos, suas preferências, faixa etária, pensamento político ideológico, e a gente vai perdendo essa capacidade de, como corpo de Cristo, conviver na base da comunhão do Espírito com aqueles que são diferentes de nós. E a gente perde uma possibilidade tão grande de transformação. Eu lembro na minha juventude, eu frequentei uma igreja aqui em São Paulo, era uma igreja grande, Igreja Batista da Liberdade. Isso foi lá na década de 80, tinha 1.500 membros a igreja naquela época. Oi? Quase igual aqui.
Mas era aquela igreja grande, mas era a igreja da década de 80. E tinha uma coisa muito interessante lá. O vice-presidente do Banco Safra era membro daquela igreja. E o zelador de um dos prédios da Rua Santo Amaro, ali no centro, onde aquela igreja está até hoje, ele também era membro daquela igreja. E os dois participavam daquilo que era chamado de Conselho de Diáconos da igreja. E quando se reuniam, conversavam todos ali. Eu ficava pensando, tinha lá um camarada que eu sabia que era vice-presidente do Safra. E tinha um camarada lá, um senhor, que ele era zelador de um dos prédios ali. Ele era membro da igreja há muitos anos, mas ele era membro e trabalhava lá, naquelas imediações da Bela Vista. E tinha gente nova, gente mais velha, gente com doutorado, gente que não tinha terminado o primário, que era trabalhador. E isso compunha aquela realidade naquele tempo. O quanto que isso proporciona, eu estou dando só um exemplo, mas eu acho que há tantas outras possibilidades. E o quanto que a igreja de Jesus ela tem perdido isso, fazendo igrejas segmentadas. Então, assim, se não tocam mais a minha música, eu não vou porque eu curto outra música. Então, eu perco a capacidade de ter que ouvir um outro estilo de música, outra liturgia, de ser um pouco tolerante, porque eu não tenho mais a hospitalidade, que é lidar com o estranho. E é interessante pensar que a hospitalidade, conforme a gente vê nas Escrituras, ela não busca partidários, mas oferece liberdade. Porque então a gente tem essa hospitalidade que eu estou dizendo seletiva, né? É gente que é do meu partido, que tem a minha parte e faz essa escolha. Daí o que a gente pode considerar, eu acho que um fator importante desse sentido da hostilidade para a hospitalidade é que a hospitalidade não convence o outro a ser como eu sou. Não é fazer uma cópia, uma reprodução de mim mesmo. Mas ajuda o hóspede da minha vida, da minha casa, da minha igreja, da minha cidade, a ele encontrar a sua própria vida. Ele identificar quem ele é. A hospitalidade, ela mantém a porta aberta para entrar e para sair. Esse é o sentido da hospitalidade. Tem um aspecto da graça na hospitalidade. Esse é o Michelangelo, e ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: nessa pedra há um anjo que quer sair dela. E eu fiquei pensando que talvez esse seja um exercício da hospitalidade, né? Aliás, o texto de Hebreus diz isso: não negligenciem a hospitalidade, pois alguns praticando sem o saber acolheram anjos. E eu fiquei pensando nessa figura, quando talvez o caminhão dos blocos de mármore chegassem lá na oficina do Michelangelo, ele levava aqueles blocão de pedra e talvez as pessoas que trabalhavam com ele falavam: aí Miguel, não vai dar de Miguel agora, né? Mas aí ele olhava aquelas pedras, o cara falou: cara, cada pedrão, e ele falou: vamos receber essas pedras. Vamos receber essas pedras grandes, pesadas, porque pode ser que dentro delas tenha um anjo, e a gente não sabe. Lembra esse texto para mim. Não negligenciem a hospitalidade. Significa que a gente pode negligenciar, desmerecer. Pois alguns praticando, sem o saber, acolheram anjos. Interessante que na prática da hospitalidade a gente pode perceber e descobrir que estranhos podem ser como blocos de pedra na aparência que trazem dentro de si um anjo. E a prática da hospitalidade na vida dessa pessoa, exercida por nós, é quase que a ação do Michelangelo lá naqueles blocos de pedra.
lapidando, tirando determinados excessos, para que saia dali um anjo. João Crisóstomo, ele disse uma coisa, lá no quarto, quinto século, que Lázaro foi recebido por Abraão, pois ele era bom hospitaleiro, diferentemente do homem rico, ao lado de quem Lázaro vivia. É interessante a gente pensar nessa história que Jesus conta, que aquele homem rico, apesar de tanta riqueza, de tantas posses, ele não tinha nada de hospitalidade. Ele não praticava hospitalidade. E na parábola ele perdeu a possibilidade de ser acolhido por Abraão por não ter sido hospitaleiro com Lázaro. Abraão foi hospitaleiro. E num primeiro momento, sem saber, acolheu anjos. Mas é hospitalidade. E o clímax dessa hospitalidade talvez seja a oração de Jesus, quando ele diz assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. E a Trindade, ela é uma comunidade hospitaleira, em que o Pai recebe e acolhe o Filho e o Espírito Santo, e o Espírito Santo acolhe e recebe o Pai e o Filho. E o Filho acolhe e recebe Pai e Espírito Santo. Uma comunidade hospitaleira. Assim como a igreja pode expressar o caráter da Trindade na sua vivência, na sua espiritualidade cotidiana de todos os dias. E a gente poderia dizer que sempre que há uma verdadeira hospitalidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se deleitam em se hospedar ali. Quando nós vivemos essa hospitalidade na nossa vida, a gente poder olhar para o outro que é estranho de nós e olhar com determinado afeto e sentimento e compaixão, de modo a acolher e receber com hospitalidade. Queria orar nesse momento antes de terminar. Senhor Jesus, Tu és aquele, Senhor, que vem até nós com uma grande hospitalidade, que nos acolhe, que nos recebe, pecadores como nós somos, que nos convida à Tua mesa, que reparte o pão e o vinho, que reparte o Teu corpo e sangue, que nos faz sermos agora família do Teu Pai, Senhor Jesus. Nos ensina, nos encoraja, nos corrige, Senhor. Afasta de nós o medo que tantas vezes rege o nosso coração, nas nossas relações, para que, impulsionados pelo amor, possamos abrir a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa, a nossa comunidade, para que na sociedade onde nós vivamos, como igreja, sinalizemos, ó Deus, a importância de recebermos o outro, o estranho, o estrangeiro, o diferente. Que isso seja uma prática na nossa vida, com a ajuda do Teu Espírito. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.